Oi, princesas! Tudo bom? Chegamos para mais um vídeo nesse canal. E hoje, antes da gente começar, vos apresento Fred. Coloquei ele aqui porque eu tô de saia, né? Tá muito calor em São Paulo e aí eu resolvi gravar de saia, então, enfim, aí coloquei ele aqui. Ele é meu companheiro de casa. Tô pensando em trazer ele pras gravações, hein? Vai ser nosso mascote. Frederico. Dá oi. Fala oi pro povo. Mas antes de começar esse vídeo, deixa eu me apresentar para você. Eu me chamo Bruna Rocha, para você que é novo, né, chegou agora aqui nesse canal. Eu me chamo Bruna Rocha, tenho 27 anos, moro em São Paulo, tenho um salão de beleza, moro dentro desse salão de beleza. Criei esse canal para poder compartilhar algumas experiências com vocês, da minha vida, né, trazer assuntos que eu venho aprendendo e coloquei em prática e tô vendo o resultado e quero compartilhar com vocês. Também foi um propósito de Deus criar tudo isso aqui, não era algo que passava na minha cabeça, então eu quero compartilhar com vocês tudo que eu venho aprendendo dentro da Bíblia, dentro da Palavra de Deus, e está me ajudando nessa caminhada do empreendedorismo, que a gente sabe que não é fácil, tá bom? Então, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. E para começar esse vídeo de hoje, eu quero falar com vocês... Eu acho que tá cortando minha cabeça, né? Não sei, eu acho que eu não vou se posicionei. Peraí. É que, gente, eu tô gravando num cenário novo. Olha só como eu quero vocês perto de mim. Aqui é a minha cama. Lá atrás tem dois quadros. Deixa eu tentar levantar. Pronto, consegui levantar um pouco a câmera para vocês verem, ó, meus dois quadros ali atrás. E esse vai ser o nosso cenário. Gente, quero gravar daqui porque eu senti que a imagem ficou melhor. E tem esses dois quadros maravilhosos que eu sou apaixonada por leão. Amo, amo de paixão. Então, vamos começar nosso vídeo de hoje falando sobre uma coisa que eu demorei um pouco para aprender. Mas, deixa eu silenciar aqui o celular. Mas, quando eu aprendi, tá mudando totalmente a minha vida e a minha maneira de pensar. O que que foi? Quando eu abri o meu negócio, né, eu não tinha nenhuma noção sobre administração de empresa. Literalmente nada. E aí foi passando o tempo, eu fui aprendendo aos poucos, e quando eu literalmente me dei conta que saber administrar uma empresa era importante, eu já tinha cometido alguns erros dentro da minha empresa. Entretanto, eu precisei, né, identificar que a minha administração estava errada e que eu precisava mudar isso. Eu lembro até num dia em que aconteceu uma situação e que eu falei assim, meu Deus, eu não quero perder a empresa antes mesmo dela nascer, né? Eu preciso da tua ajuda para aprender a cuidar do negócio que o Senhor me deu. E eu entendo que eu não estou sabendo administrar isso. Eu vim de CLT, né, carteira assinada, então eu tinha o meu salário lá caindo todos os meses, e aí eu também não sabia administrar, gastava tudo que ganhava, enfim, não tinha nem um pouco de sabedoria. E hoje eu entendo que isso é muito importante para a nossa vida, né, ter uma boa administração, cuidar do nosso negócio de uma maneira correta, e da nossa vida pessoal também, né? Porque isso vai fazer a diferença lá na frente. Principalmente porque a gente tem o hábito, por exemplo, aqui, né, no Brasil, não sei se vai ter outras pessoas que vai alcançar esse vídeo, mas aqui no Brasil, nós brasileiros temos um defeito, que é o quê? Que é o quê? A gente só quer resolver as coisas depois que tá começando a dar ruim, entendeu? Literalmente, a gente começa a fazer tudo do nosso jeito e a gente só vai tentar consertar o que deu errado depois que tá dando errado. Isso é uma coisa que a gente não deve fazer. E vendo, né, o desenvolvimento da minha empresa e que eu estava errando em alguns pontos, eu comecei a observar isso, que eu precisava aprender a administrar a empresa antes mesmo de eu começar a ter cliente. Por quê? A gente tem aquela preocupação enorme quando a gente abre um negócio de que a gente precisa de clientes. Obviamente, a gente precisa de clientes. Só que eu identifiquei que a gente precisa mais ainda do que clientes é saber administrar o negócio antes dele começar a ter clientes. Então, se a Bruna de 3 anos atrás, quando morava no Rio de Janeiro,
já tivesse na cabeça que queria ter um negócio, eu teria estudado sobre administração de empresas antes de abrir a minha empresa. Não feito o caminho contrário, né? Que foi abrir a empresa e aprender a administrar depois. Porque isso acabou me gerando muitos danos, né? Enfim, eu estou no processo, aprendendo, né? Cada dia eu aprendo mais com a palavra de Deus, porque quando a gente vai buscar ali na Bíblia, a gente tem muitos ensinamentos em relação a isso. E eu cheguei ao entendimento e à compreensão de que nós precisamos, né, aprender a ser bons administradores. Então, se você que está assistindo esse vídeo está pensando em montar uma empresa, o meu conselho para você é: aprenda sobre administração primeiro, antes de você abrir o seu negócio, porque vai fazer muita diferença, sabe? Você não vai errar em alguns pontos. Quando você começar a entrar dinheiro no seu caixa, você vai saber fazer a separação correta. E eu errei, né, no início um pouco sobre isso, porque eu não tinha muita noção. Eu sabia administrar mais ou menos o meu salário quando eu era CLT. Então, eu sabia que eu ganhava aqueles 2.300, que eu vou falar para vocês o valor. Então, eu separava ali as contas que eu tinha para pagar e o resto eu torrava tudo. Não tinha nenhuma maturidade de fazer reserva de emergência, guardar dinheiro, nada disso. Eu só pagava as contas que eu tinha que pagar e o resto do dinheiro eu literalmente torrava. E aí, quando eu abri a minha empresa, eu fui sentindo essa dificuldade, porque eu comecei a executar as mesmas coisas. Entrava o faturamento do mês, né? E quando eu chegava no final do mês, eu já não tinha mais nada, porque eu só ia pagando as contas, pagando, e não guardava dinheiro nenhum, né? E eu fui me arrastando com isso por muito tempo até o presente momento, né? Eu estou gravando esse vídeo para você para falar sobre o erro que eu cometi e que agora eu quero fazer de uma maneira diferente. Então, eu vou gravar todos os processos para vocês, explicando, né, contando sobre os meus erros e executando junto com vocês uma melhoria na minha vida, porque eu realmente desejo que a minha empresa cresça, que ela tenha reserva, que ela seja uma empresa com a saúde financeira sadia, que ela não tenha dívidas. Por isso que eu venho cada vez mais estudando sobre isso, né? Já comecei a adaptar algumas coisas dentro da empresa para me poder gerenciar ela de uma maneira correta. Comecei a estudar mais sobre administração. Até agora há pouco tempo eu me inscrevi na ETEC, porque aqui em São Paulo a gente tem um programa de bolsas, né, gratuitas para você fazer cursos técnicos. E aí eu me matriculei. Ano passado eu me matriculei, fiz a prova, passei, só que o lugar ficou muito longe, aí eu acabei desistindo e agora eu fiz de novo e coloquei um lugar que é mais perto da minha casa. Justamente porque eu quero buscar esse conhecimento, quero me aprimorar. Quero literalmente aprender como administrar uma empresa de uma maneira correta, para que a minha empresa possa crescer, para que a minha empresa possa dar frutos, sabe? E tudo na nossa vida gira em torno da administração, gira em torno de saber organizar as coisas de uma maneira correta, né? Eu sempre falo que quando o Senhor ele nos pega, né, nos tira daquele caminho que a gente estava, ele começa a organizar a nossa vida. Ele começa a colocar as coisas no lugar. E eu comecei a aprender isso olhando para a minha empresa, né? Pensando, poxa, Deus me deu uma empresa. Até uns anos atrás eu era CLT, eu trabalhava mais de 8 horas por dia. Enfim, era estressante. Hoje o Senhor me deu uma empresa, eu moro dentro do meu trabalho, o que no início para mim foi assim meio esquisito, né? Porque eu me achava estranha, mas depois eu comecei a parar para pensar e falei, meu Deus, eu sou tão agraciada, eu posso acordar, eu posso, sabe, estar dentro do meu trabalho, não preciso me preocupar em sair correndo. Então, eu não quero perder isso, entende? Eu não quero chegar num momento de 2, 3 anos, 4 anos de empresa e me deparar com uma empresa cheia de dívidas, toda bagunçada, ao qual eu não me interessei em fazer nada para mudar o cenário, né? Não me interessei em buscar conhecimento para fazer com que a minha empresa cresça de uma maneira sólida e aí acabar tendo que fechar as portas, arrumar um trabalho CLT novamente, né? E eu não quero viver isso, porque
eu posso falar algo para vocês de todo o meu coração. Por mais que eu viva na dependência de Deus, porque quando a gente empreende, a gente não tem certeza de nada, né? Os primeiros meses, né, anos do nosso negócio, a gente vai conquistando os clientes. E na área que eu trabalho, que é a área da beleza, oscila muito. Tem pessoas que abrem um salão e bomba no primeiro ano, mas tem pessoas que demoram mais um pouco, né? Depende muito do bairro, do local que você está localizada, enfim, tem muitas coisas. E aí o que que acontece? Desculpa, o que que acontece? É... Gente, perdi o raciocínio. Não briguem comigo. Esqueci. Cristo Santo Deus. Os 30 anos tá chegando. A gente sabe quando a gente começa a esquecer o que estava falando no meio do assunto. Peraí, vamos voltar. Eu estava falando, lembrei, sobre a questão de não querer perder, né, isso que Deus me deu, que foi esse privilégio de poder acordar, de estar dentro da minha empresa, de assim, de poder fazer meus horários, sabe? Então eu comecei a me preocupar com isso. Porque eu pensei, poxa, Deus, eu não quero perder a graça que o Senhor me deu de desfrutar de uma coisa que é tão boa. Que apesar de ser difícil, como eu estava falando, a captação de clientes e que cada pessoa vai ter um momento, né, do seu negócio. E no início eu errei muito nisso, porque eu ficava comprando cursos de pessoas que, assim, começaram talvez igual a mim, né, e aí trilharam alguns caminhos, chegaram no sucesso da sua empresa e vendia curso tipo assim, faça o curso que eu vou te ensinar a como ter sucesso na empresa em um ano, por exemplo, porque eu fiz essa babaquice. E aí o que aconteceu? Eu fiz o curso todo e no final eu entendi que todo mundo tem o seu processo. Só que no meio do seu processo, você precisa identificar aquilo que você precisa mudar, né? Muitas vezes deixar a preguiça de lado. É um assunto também que essa semana eu abordei muito, porque a gente meio que se acomoda, né? A gente pensa assim, tá dando para pagar as contas, tá dando para se virar, então eu vou parar nisso aqui. Só que não, entende? Eu abri a empresa depois de quase 3 anos que eu tenho o salão, né? Tenho altos e baixos a todo momento, porque eu trabalho sozinha, eu cuido de tudo sozinha, não sozinha, claro, com a ajuda de Deus. Mas é complicado, é difícil. Tem momentos que a gente fica meio perdida, que a gente acha que não vai dar, enfim. E aí, o que que acontece? A gente fica se cobrando, né? E aí depois que eu fiz esse curso, eu parei para pensar, eu falei, não, eu preciso respeitar o meu processo de crescimento, mas eu também posso fazer algo para melhorar o meu conhecimento, né? Enquanto Deus vai fazendo a obra dele aqui no meu espaço, vai me ajudando, né? Eu preciso aprender a como fazer uma boa divulgação, preciso aprender a administrar direito a minha empresa, antes dela começar a faturar bem, né? Porque quando ela estiver naquele nível de faturamento grande, porque eu creio em nome de Jesus, eu vou saber administrar. Eu não vou ficar perdida quando eu ver um monte de coisa acontecendo e ter que contratar uma pessoa de fora, por exemplo, porque eu não tive a preocupação de aprender pelo menos o básico sobre uma administração. Então, eu entendi literalmente que a gente precisa se preocupar em administrar tudo que Deus coloca em nossas mãos. Eu tô falando agora para vocês sobre o negócio porque é o que eu tenho, porque é o que ele me deu nas minhas mãos para administrar, né? Então eu preciso aprender a administrar o que ele me entregou, que é para mim não perder isso no meio do caminho, entende? E talvez você pode estar aí do outro lado falando assim, Bruna, mas eu não tenho uma empresa. Mas você pode ter a sua casa, por exemplo. A sua casa já é um lugar onde você deve aprender a administrar, onde você deve aprender a organizar, a deixar as coisas para facilitar o seu dia a dia, sabe? A ver que bagunça, né, não é um ambiente que você vai ficar agradável, que você vai ficar bem, né? Que você vai ter as ideias claras para você ir fluindo. Literalmente não. Quando a gente está em um ambiente bagunçado, os nossos pensamentos ficam muito acelerados, porque você está no meio daquela bagunça, então você não consegue pensar, entende? E aí a administração de uma empresa é a mesma coisa. Se você aprender antes dela começar a crescer, vai ser muito mais fácil você gerenciar o que vai vir
mais para frente do que você deixar a empresa crescer, ter várias pessoas trabalhando com você e você não saber administrar nada. Entende? Foi isso que eu aprendi nesses 2 anos e meio, que agora vai fazer 3, né? Sobre que eu precisava aprender mais sobre como administrar uma empresa. Eu precisava identificar o que eu estava errando, porque nós mulheres temos, né, o hábito, que não é um hábito legal, de fazer as coisas às vezes por impulso, né? E isso foi uma das coisas que Deus teve que me ensinar a controlar. Por quê? Quando eu abri a minha empresa, eu fiquei muito empolgada, né? E aí eu comecei a ver os outros salões e queria estar no nível daquelas pessoas e comecei a comprar um monte de coisa para poder melhorar meus atendimentos. Não tinha nem cliente. Fui gastando dinheiro doidado, dinheiro que eu nem tinha. E aí eu entrei numa dívida enorme, que graças a Deus o Senhor me deu a graça de conseguir quitar agora há 2 meses atrás. Mas eu entrei numa dívida que ela custava R$ 1.800 e ela passou para 7.000 em 1 ano e pouco. Para vocês verem a loucura. E depois, quando eu fui, sabe, pesquisando, estudando sobre como administrar uma empresa, eu vi que se eu soubesse disso e tivesse estudado isso antes, eu teria feito diferente. Porque eu ia saber o momento certo de eu investir tal coisa na minha empresa. Porque a gente tem que entender uma coisa: se você decidiu abrir uma empresa e você não tem um capital assim grande, você vai trabalhar com aquilo que você tem e vai chegar o momento de você investir algo dentro da sua empresa. Talvez esse momento vai ser depois de 6 meses, depois de 1 ano, depois de 2 anos, enfim. Mas esse investimento precisa ser planejado, precisa ser calculado, precisa ver os prós e os contras. E eu não fiz isso. E eu não quero também aqui ficar tipo, me culpando, não, porque isso serviu para mim aprender que foi errado e agora com essa experiência eu não vou cometer o mesmo erro de novo. Porque eu vi que eu fiz errado, eu vi que me prejudicou, eu vi que não era necessário eu ter feito isso, né? Então agora eu já vou fazer de uma maneira diferente. Por isso que eu tô correndo atrás de aprender a administrar a minha empresa e até mesmo a minha própria vida. Porque quando a gente vai cuidando das coisas, sabe, colocando tudo no seu lugar, fica muito mais fácil a execução de tudo, sabe? É muito complicado quando a gente tem uma vida muito bagunçada, quando a gente deixa tudo muito bagunçado, você não sabe a ordem de nada. Enfim, você fica sempre perdida e parece que você não caminha. Porque você dá um passo, tem uma coisa te atrapalhando. Aí você resolve aquilo. Aí você dá outro, já tem outra coisa. Agora, quando você tem uma noção clara, é muito mais fácil você resolver os problemas quando ele for aparecendo no meio do caminho, ok? E eu queria compartilhar isso com vocês, que é algo que eu precisei abrir a minha mente, né, para ver que eu estava fazendo errado, entender que eu precisava ter estudado sobre isso antes, mas não me martirizando, porque, enfim, eu não sabia, eu acabei escutando mais a minha intuição, fui lá, abri a empresa, só que eu não preciso ficar no erro por muito tempo, né? Eu posso enxergar que eu estou errando em alguma coisa e modificar aquilo e não cometer o mesmo erro de novo, entende? Você pode até começar de uma maneira errada, mas você não pode se permitir a ficar fazendo errado sempre. Ainda mais se você quer crescer, se você quer evoluir, se você quer cuidar bem daquilo que Deus te deu. Quando eu estava lá no meu trabalho da CLT, eu sempre pedia para Deus, para Ele me dar um trabalho que fosse tranquilo. Eu falava assim, ai Senhor, eu não aguento mais trabalhar aqui, porque foi um trabalho que me machucou demais, né? Foi horrível para mim. E aí eu ficava, Deus, me ajuda a sair desse lugar, me ajuda a trabalhar num lugar bom, eu quero ter paz, tranquilidade, eu quero, sabe, fazer o meu trabalho com harmonia, eu quero, se eu continuar trabalhando na área da beleza, atender as minhas clientes com serviço de qualidade. Era isso que eu ficava pedindo para Deus. E aí Deus me deu a minha própria empresa, quando eu achava que eu não tinha capacidade de fazer isso. Só que ele me deu a empresa, mas ele também foi me ensinando que eu precisava cuidar. Porque às vezes a gente pede muito, muito, muito uma coisa para Deus e quando ele nos dá aquela coisa, a gente não cuida, sabe? A gente não presta atenção em um jeito da gente poder preservar aquilo, fazer com que aquilo dure por muito tempo, sabe? Entender como fazer para melhorar mais aquilo. Enfim, a gente só recebe
e aí a gente usufrui por um tempo e depois a gente não liga. Só que não, a gente não tem que agir dessa forma, sabe? Se Deus te deu uma empresa, se Ele te capacitou a fazer isso, por mais que esteja difícil, porque no início não é fácil, ainda assim, acorde todos os dias com vontade de fazer mais por aquilo que Deus te deu, de melhorar algo que você não faça tão bem, para poder você melhorar o seu desempenho dentro da sua empresa, ou até mesmo dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, mas não se permita não fazer nada para modificar as suas situações. Porque o Senhor, Ele sempre trabalha com milagres, mas Ele só trabalha enquanto a gente se move. Se a gente ficar parado, as coisas não vão acontecer, entende? Então, eu cheguei a esse, sabe, minha mente, tipo assim, abriu. Quando eu comecei a entender que eu precisava aprender, porque se eu não aprendesse a administrar o que Deus tinha colocado nas minhas mãos, eu iria perder daqui a algum tempo. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje. E alguns versículos que nessa caminhada, né, de aprendizado com Deus, eu fui estudando e fui me aprofundando dentro desses versículos, eu queria compartilhar ele com vocês aqui. O primeiro é que a gente tem em Provérbios 31, né, que é um ótimo ensinamento de como a mulher deve ser organizada, né? Eu anotei aqui para mim não me perder. E eu acho que eu até falei desse versículo no vídeo anterior, que fala assim, Provérbios 31, 27. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Vamos lá. Aqui em Provérbios 31, 27, quando ele já tinha falado uma sequência de coisas que essa mulher ela executa na sua casa, né? E esse versículo me chamou a atenção. Por quê? Uma pessoa, quando ela é atenta, ela tá sempre à frente das outras pessoas. Não é que ela vai viver pilhada, me entenda. Ela vai estar à frente. Ela é aquela pessoa que ela identifica os problemas antes dele acontecer. Ou então ela é aquela pessoa que ela vai se prevenir. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, mas vamos lá. Eu moro em São Paulo. E aí eu sei que em São Paulo o tempo é assim, é variado. De manhã tá calor, de noite tá frio e pode começar a chover. Então eu, como uma pessoa que entendo sobre os climas variados do estado que eu moro, qual é a minha percepção de ser uma pessoa que está atenta ao andamento das coisas, né? Porque aqui ele usa a casa, mas a gente pode estar atento ao andamento do nosso dia a dia, daquilo que vai acontecendo na nossa vida. O que eu vou fazer? Se eu precisar sair de casa, eu vou levar um guarda-chuva e uma blusa de frio. Ah, Bruna, mas está um sol. Não importa, você vai ser uma pessoa que vai estar atenta a se prevenir antes daquilo acontecer. Você vai levar sua blusa e seu guarda-chuva, porque se você estiver lá no meio do caminho e começar a chover, você vai estar prevenida. E a pessoa que estiver com você, se tiver alguém, você vai poder amparar aquela pessoa com guarda-chuva. Imagine. Então nem você nem a outra pessoa vai se molhar, porque você foi atenta. Você sabe que o lugar que você mora, ele tem variações de tempo, né? E uma hora tá calor, uma hora tá frio, uma hora, enfim. Então você vai estar sempre prevenida para aquilo. Entende? Isso é uma pessoa que anda atenta e também não come o pão da preguiça. Por quê? Às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu vou levar guarda-chuva e blusa, porque não sei o quê. E você só tá com preguiça de carregar aquele um pouquinho a mais de peso na sua bolsa, por exemplo. Mas só que se você carregar, você não vai se arrepender quando começar a chover ou quando esfriar. E você vai parar a pensar, falar, ai, nossa, graças a Deus que eu, né, trouxe a blusa de frio e trouxe o guarda-chuva, porque se eu não tivesse trazido, eu ia me molhar. Entende? Como a palavra de Deus, ela tem o poder de, gente, nos ensinar cada coisa, que a gente fica assim, meu Deus, isso daqui eu levo para uma questão pessoal do dia a dia, mas se você colocar dentro da sua empresa, por exemplo, uma boa administração, você sabe, eu falei no último vídeo sobre as compras, né? E nesse daqui está muito envolvido também nessa questão da administração. Você está prevenida sabendo quanto que você já está devendo no próximo mês.
que foi uma das coisas que eu comecei a adotar, que aí eu comecei a fazer as planilhas, né? Eu fiz uma planilha. Nesse tempo todo, eu acho que eu já troquei a minha planilha umas 5 vezes. Porque a gente vai adaptando, né? E aí, o que eu comecei a perceber? Todo final de mês, eu fazia a minha planilha, já deixava todos os meses planejado, e quando eu saía de um mês para outro, eu já sabia no próximo mês o tanto que eu iria precisar trabalhar para cumprir com as minhas obrigações, porque eu já sabia o valor da minha receita fixa, né? Que é os meus gastos que ele vai ter todos os meses, independente de eu trabalhar ou não. E o que que acontece? Quando você age dessa forma, você é uma pessoa que está atenta ao andamento da sua empresa. Por quê? Você não vai procurar saber lá no próximo mês quanto que a sua empresa precisa para pagar as contas que ela tem naquele mês. Não. Você já vai estar uma pessoa prevenida. Você já sabe antes de chegar o mês. Você vai deixar planejado 6 meses, então você sabe que daqui a 6 meses, todos os meses você tem que trabalhar para custear uma renda fixa, por exemplo, de R$ 1.000 todo mês. Você tem que ter aqueles R$ 1.000 que é para pagar o seu aluguel, sua água, sua luz, sua internet. Então você sabe que assim, se você está vendo que o seu mês está um pouco fraco, você não vai gastar exageradamente, porque você sabe que você tem obrigações para cumprir no próximo mês. E você é uma pessoa autônoma. Então você não pode se dar o luxo de gastar mais do que você precisa, entende? Você tem que ter o controle, você tem que se organizar. E isso é estar atento ao andamento da sua casa, que seria a sua empresa. E foi isso que eu tive que aprender, porque eu fazia tudo ao contrário. Eu gastava primeiro para ganhar e pagar de volta, entende? E aí, quando me deu um desespero, quando eu vi a minha empresa numa situação, eu falei, meu Deus, eu vou ter que fechar. Só que assim, gente, eu vou ser bem sincera para vocês. A gente não aprende a criar esse hábito de um dia para o outro. Isso são coisas que a gente vai fazendo gradativamente. Eu falhei no primeiro ano, falhei no segundo, até uns 5, 6 meses foi quando eu comecei a me despertar. Eu falei assim, não, cara, agora eu preciso fazer direito. Senão, eu vou perder aquilo que Deus me deu. E literalmente, eu fui seguindo mais as minhas planilhas. Todo mês eu vou lá, abro a minha planilha, olho bonitinho, coloco lá quanto que eu gastei no cartão de crédito, quanto que eu tenho que faturar no próximo mês. Se eu entro num mês e o mês está muito fraco e eu ainda não consegui o dinheiro para fazer o pagamento de tudo, eu me limito a gastar o mínimo, a só comprar mesmo comida e material. E às vezes você vai ver esse vídeo e você vai falar assim, ai, nossa, mas eu vou passar fome. Não é que você vai passar fome, é que você vai se limitar. Se você, por exemplo, iria comprar uma pizza naquele final de semana, você vai parar para pensar e falar assim, ah, não, não vou gastar o dinheiro com pizza, porque eu preciso fazer o dinheiro para pagar tal coisa. Só que isso é um sacrifício que você está fazendo agora, mas lá na frente, quando a sua empresa estiver crescendo, que você estiver ganhando mais e você já estiver com essa mentalidade de administração, você vai prosperar de uma maneira muito mais saudável. E você vai fazer com que aquilo que Deus te entregou na sua mão dure por muito mais tempo. Por quê? Porque você se preocupou em ser uma pessoa que está atenta ao andamento da sua casa e não deixa passar as coisas despercebida. Um outro versículo que eu também quero falar com vocês é sobre o exemplo da formiga. Olha só. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Provérbios 6, 6, 8. O que diz aqui? Que a formiga, ela tem uma visão lá na frente. Entende? Esteja atento ao andamento da sua casa. Esse versículo nos ensina que a formiga, ela tem um andamento lá na frente. Tem um pensamento, na verdade, andamento. Ela tem um pensamento lá na frente. Ela pensa o quê? Bom, se no frio, quando tiver frio, eu não vou poder sair para colher, eu vou colher no verão. Vou ajuntar o máximo que eu puder para quando chegar o frio, eu não passar falta.
do meu alimento, porque eu não vou poder sair para poder colher, porque não vai ter, entende? Ela já está atenta ao que vai acontecer, talvez, há 4, 5 meses à frente, mas ela está se precavindo antes. Por quê? Ela não vai deixar o problema chegar para ela tentar resolver. Pelo contrário, ela vai resolver o problema antes dele bater na porta dela. E é isso que a gente aprende quando a gente se preocupa em aprender a administrar a nossa vida, a nossa empresa, a nossa casa, a nossa família, entende? Eu estou falando sobre negócio, mas isso é um ensinamento que você pode levar para sua vida. Se você mora sozinha, por exemplo, você pode aplicar isso nas suas próprias finanças pessoais, entende? Ainda mais mulher, né, que mora sozinha, a gente tem que ficar atenta. Por quê? Porque quando acontecer alguma coisa de extraordinário, é você e Deus. Sabe? Não é que Deus não vai poder te socorrer, mas só que vai chegar um momento em que ele vai querer que você aprenda. Porque ele não vai ficar só mandando provisão, 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 e você não vai entender o que você precisa aprender a ser uma boa administradora. Por quê? Se você não aprende a administrar o pouco que ele te dá, no dia que ele te colocar no muito, você vai se perder. E você vai perder tudo rápido. Porque dinheiro, gente, é assim. Se você não é famoso, que você vai ganhar o dinheiro ali a todo momento, você é uma pessoa que não tem status social, assim, pessoa conhecida, e aí Deus te coloca numa empresa que você vai ganhar mais. Se você não tiver sabedoria para administrar o mais que você ganhou, aquele emprego não vai ser suficiente para você, porque você vai continuar passando falta das coisas, entende? Por isso, a preocupação de aprender a administrar antes de receber. E é isso que eu venho me preocupando a cada dia. Porque eu sei, tenho certeza, que vai chegar um momento em que Deus vai derramar mais. E eu literalmente não quero ficar vivendo no estado que eu vivo hoje, enquanto eu ainda ganho limitadamente, quando eu estiver ganhando mais. Ter aquela sensação de que, nossa, meus rendimentos aumentou, mas eu ainda continuo passando alguma coisa, sabe, passando falta de coisas? Não, quando o Deus me fazer com a graça de ganhar um pouco mais, eu vou continuar vivendo do jeito que eu vivo hoje. Não que eu não vou comprar uma coisa a mais, outra a menos, não. Mas eu vou ter tanta sabedoria, vou ter aprendido a cuidar, a administrar, que assim, eu vou fazer o ensinamento da formiga. Eu vou guardar para quando vir momentos difíceis, eu não passar por dificuldades. E Deus, ele nos ensina isso sempre, sempre na palavra dele. Um outro versículo que eu quero deixar aqui para você, antes da gente acabar, deixa eu ver se tá aqui. Aqui. Esse daqui, eu aprendi muito com esse versículo na questão de se organizar, se planejar, né? Uma das coisas que a administração nos ensina. Olha só. Quem examina cada questão com cuidado prospera. É feliz e aquele que... Peraí, acho que cortou aqui. Peraí. Quem examina cada questão com cuidado prospera. Prospera. Feliz é aquele que confia no Senhor. Aqui o que diz? Que quando você examina antes de fazer alguma coisa, é muito mais fácil e vai ser muito mais garantido que você vá se sair bem naquilo do que se você fazer adoidado. Por exemplo, você quer fazer um investimento novo na sua empresa. Qual é o meu procedimento hoje, Bruna? Primeiro, eu escrevo aquilo que eu quero adquirir, oro, coloco diante de Deus, pergunto para Deus se aquilo vai mesmo ser necessário, se não é só a minha vaidade, se não é só o meu ego, querendo ter igual às outras pessoas, fico refletindo, será que eu vou mesmo utilizar isso daqui? Será que vai fazer diferença no meu trabalho? Será que não tem outra coisa que eu posso usar e aí que eu já tenha, que vai dar o mesmo resultado? O que eu fico fazendo? Examinando aquilo que eu quero comprar antes de adquirir. Por quê? Se você não examina, não se faz perguntas, não tenta entender, você só vai comprar mais um item que vai ficar jogado lá no canto da sua parede. Ou então no canto do seu salão, da sua loja, enfim. Eu venho, sabe, cada vez mais refletindo e aprendendo isso.
a gente precisa examinar tudo que a gente vai fazer. Eu usei o exemplo de comprar alguma coisa, mas às vezes é um negócio que você vai entrar com alguém, por exemplo. Se você que está aí está pensando em empreender e quer fazer isso com uma outra pessoa, examine antes, coloque essa questão diante de Deus, pergunta a opinião de Deus, pergunta para Deus se é o passo certo, não vá só agindo por impulso, achando que você tem que fazer, entende? Você tem que ter essa sensibilidade de perguntar para Deus e até mesmo perguntar para você mesmo. Será? Será que é o momento certo de eu estar empreendendo sozinha e daqui a pouco chamar um sócio para trabalhar comigo? Será que é isso? Enfim, a gente tem que ter esse cuidado de estar sempre nos examinando aquilo que a gente vai fazer, pedindo para o Senhor, porque Ele sim vai trazer, vai nos deixar feliz, né? Como fala aqui, quem examina cada questão com cuidado prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Por quê? Você fala com Deus, confia na resposta dele e faz aquilo baseado na resposta que ele te dá. E não nas suas emoções, porque as nossas emoções são enganosas. Nosso coração é enganoso, já diz a palavra de Deus, né? Então, eu tenho aprendido muito com isso. Tenho aprendido muito com a palavra de Deus, e principalmente com Provérbios 21. Eu fico assim, meu Deus, sabe? E a minha ansiedade diminuiu muito, porque eu ficava extremamente preocupada, mas era só uma questão de sentar, colocar a preguiça de lado e me dedicar a aprender a fazer algo por mim, né? E por aquilo que Deus entregou nas minhas mãos. Então, eu quero deixar essa reflexão com vocês. Estou compartilhando isso daqui com vocês porque é algo que eu estou começando a fazer. A minha empresa ainda não está do jeito que eu gostaria que ela estivesse, mas eu quero que ela cresça saudável, que ela cresça uma empresa sem dívida, sabe? Quero fazer coisas assim através da minha empresa que não vá prejudicar, né, o crescimento dela, mas que também possa abençoar outras pessoas, outras vidas, e que possa ser uma empresa sólida, que cresça, que prospere, que esteja no mundo para poder fazer a diferença na vida daquelas pessoas que vão precisar ser alcançadas por ela. E é isso que eu estou buscando, porque eu não quero perder aquilo que Deus me deu nas minhas mãos para administrar. Eu entendo que Ele vai nos dar aquilo que a gente pede, mas cabe a nós cuidar depois que a gente recebe, sabe? A gente não pode, pedir para Deus um sapato, por exemplo, e aí você fica empolgada no dia que você recebe o sapato, usa 3, 4 vezes, depois você joga ele de lado, ele tá sujo, você não limpa, você não cuida, você não zela, daqui a pouco ele tá estragado, foi pro lixo, e você vai ficar pedindo de novo para Deus algo, entende? E eu tô usando uma ilustração do sapato, mas pode ser outra coisa na sua vida. Às vezes você tá aí pedindo para Deus alguma coisa, e quando ele te dá, você não se preocupa em administrar aquilo de uma maneira que ele vá durar, que ele vá permanecer na sua vida. Você não tem o cuidado, sabe? De fazer com que aquilo cresça. Simplesmente você veio com a emoção de ter recebido, e depois que você recebeu, você usufruiu por um tempo e depois você jogou de lado. E não é isso que Deus ele quer da gente, sabe? Ele deseja que a gente tenha amor, zelo por tudo aquilo que ele entrega em nossas mãos. Na palavra dele fala que a gente deve fazer as coisas com amor, que a gente deve fazer as coisas como se fosse para o Senhor, sabe? E também dar valor àquilo que ele nos entrega, porque a gente pediu, mas ele deseja que a gente zele e cuide por aquilo que ele nos entregou, tá bom? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Dar tchau pro Frederico. Gente, olha, fugindo do assunto sério aqui. Esse sapo foi minha mãe que me deu. E eu fico zoando, falando que ele é um sapo. Aí daqui a pouco ele vai se transformar no meu marido. Vai que, né? Mas é isso, meus amores. Enfim, é algo que eu tô levando, trazendo pra minha vida. Tô sentindo a diferença. Espero que esse vídeo faça diferença na sua vida também. E que a gente possa caminhar juntos, né? Para essa evolução. E que a cada momento a gente possa aprender mais com a palavra de Deus. Que ela tem muitas coisas para nos ensinar. Que
quando aplicado em nossas vidas, faz muita diferença, sabe? A gente pode comprar muitos cursos, fazer, sabe, muitas coisas, mas a palavra de Deus tem tudo, tudo que a gente precisa, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o vídeo da semana que vem.